reencarnamos numa família, né? Temos a oportunidade da reencarnação, porque duas pessoas optam por ter filhos, né? Ou às vezes nem optam, mas o filho vem. E assim nós temos a oportunidade de reencarnar. E o nosso planejamento reencarnatório, ele não é à toa, né? Ele não é um planejamento feito ao acaso, assim. Porque a maior oportunidade de aprendizagem que a gente tem é a reencarnação, né? Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, os Espíritos perguntam assim: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que nós estamos aqui encarnados? E aí, né, Kardec pergunta isso e os espíritos respondem que a encarnação tem dois objetivos. O primeiro deles é nos levar à perfeição. Então, nós estamos aqui encarnados para evoluirmos moralmente e assim chegarmos cada vez mais perto da perfeição. Né? Ainda é difícil para a gente entender o que é perfeição, né? Os espíritos falam para a gente sempre que Jesus foi o espírito mais perfeito que passou aqui pela Terra. Então, é o nosso modelo de perfeição. Quando falamos de perfeição, pensamos em Cristo. Mas a gente sabe que ainda assim, isso não é uma definição completa, né? Pensar em Cristo não é uma definição completa de perfeição. Porque nós ainda não temos capacidade de compreender essa definição. Os espíritos falam sempre isso pra gente. Mas então, tudo bem. Nessa pergunta 132, né, Kardec pergunta o objetivo da nossa encarnação e os espíritos respondem: o primeiro, para a gente evoluir, para atingir a perfeição. E o segundo, para nos colocar em condições de suportar a parte que nos cabe na obra da criação. O que significa isso? Olha que coisa mais linda, né? Deus, como criador de todo o universo, de toda a natureza, de todos nós, ele nos cria e nos dá responsabilidade, nos coloca como co-criadores. Então, nós temos responsabilidade com esse universo, responsabilidade com os outros seres humanos, responsabilidade com a natureza, com os animais, responsabilidade com tudo que nos cerca. Então, o segundo objetivo da encarnação é esse: nos colocar em condições de suportarmos, de entendermos a nossa parte dentro da obra divina. Né? Olha que coisa linda nós termos parte na obra divina. Nós somos parte da obra divina e nós temos responsabilidade com a obra divina. Então, beleza. Os espíritos mostram pra gente isso, que nós estamos aqui encarnados para evoluirmos. E aí vocês podem me perguntar: mas, poxa, por que a gente não pode evoluir do lado de lá, né? Sem vir aqui para a matéria? A diferença, gente, é que quando a gente está desencarnado, nós nos aproximamos das pessoas por afinidade, pela sintonia. Eu estou me sintonizando ali, eu vou me aproximar daquele espírito. E aqui na Terra não é bem assim, não é? Aqui na Terra a gente não consegue conviver só com quem a gente tem afinidade, né? A gente começa logo de pequenininho, né? A gente vai para a escola e encontra um monte de gente diferente, com criações diferentes, valores diferentes. Depois nós vamos para a faculdade ou para o trabalho e é a mesma coisa, né? Pessoas diferentes. Até dentro do centro espírita, que a gente pensa assim, estou num ambiente com pessoas que pensam igual a mim, valores muito semelhantes, da mesma religião. Ainda assim, a gente encontra muitas diferenças. Porque nós não somos iguais. E que bom que nós não somos iguais. Porque aqui na Terra a gente tem uma oportunidade bendita, né? Uma oportunidade muito maior de evoluirmos. Então é por isso que a gente está encarnado. Porque aqui é muito mais fácil de evoluir. Porque a gente é o tempo inteiro testado. A gente tem a nossa paciência testada, a nossa fé testada. A gente também testa a paciência dos outros. A gente também testa a fé dos outros, né? Então nós estamos todos aqui trocando e, consequentemente, evoluindo. Então, por isso que a gente precisa encarnar. Então, se a encarnação, né, a oportunidade da encarnação é essa oportunidade bendita, essa oportunidade grandiosa para a nossa evolução, que é o nosso principal objetivo, é claro que os laços de família não iam ser ao acaso. O nosso planejamento reencarnatório não ia ser ao acaso. É tudo muito planejadinho, né? Na saga de livros do André Luiz, né, esse planejamento ele é detalhado, né, ele é contado muito bem. E no terceiro livro, se eu não me engano, é Nosso Lar,
o nosso lar, os mensageiros, o terceiro é Missionários da Luz. No livro Missionários da Luz, se não me engano, do capítulo 12 ao capítulo 14, mais ou menos, André Luiz, ele vai, né, ver justamente como é o departamento, né, como é o setor do Ministério da Reencarnação. E aí André Luiz vê o seguinte, que a nossa encarnação, né, o nosso planejamento reencarnatório, ele é feito nas minúcias, né? E durante esses capítulos são contados vários casos, né? E contado o caso, por exemplo, de uma moça que durante várias encarnações ela veio com muito bonita, né? Com o padrão de beleza, muito adequado aos padrões de beleza. E ela sempre caía, né? E desviava dos seus objetivos devido às tentações, né? Às provas, aos desafios que a beleza trazia para ela. Ela não conseguia, ela desviava dos objetivos dela. E tinha encarnações frustradas. E ali naquela reunião, ela escolheu, por exemplo, vir com uma deficiência física, né, com uma alteração na marcha dela, para que então ela não fosse tão adequada, né, não encaixasse tanto nos padrões de beleza e assim conseguisse então seguir melhor os objetivos da encarnação dela. Então, olha como a encarnação ela é minuciosa, né? A gente escolhe os detalhes do nosso planejamento. E nesses capítulos, André Luiz aprende isso, que nós temos o melhor corpo para a nossa encarnação, para o nosso planejamento. Ah, mas essas sardas aqui, ela deve ter dado acaso, sarda, não muda nada. Não, gente, é tudo muito minucioso. O nosso corpo é o nosso instrumento, é a nossa casa aqui na Terra. Então, nós temos um planejamento muito, muito minucioso mesmo. E assim se dá também com a família, que a gente vai reencarnar. Né? Nesse mesmo livro, Missionários da Luz, nós temos o famoso caso da reencarnação de Segismundo. Né? O que é essa história? Essa história é o seguinte: havia um casal, Adelino e Raquel, e esse casal existia um homem chamado Segismundo, que era apaixonado por Raquel. E num ato desesperado, ele mata Adelino para ficar com Raquel. Só que naquela época não era assim que funcionava. Então ele matou o Adelino e a Raquel, no final das contas, foi parar no prostíbulo e não ficou com ele, etc. Então, um ato impensado dele comprometeu 3 encarnações. A do Adelino, a da Raquel e a dele mesmo, do Segismundo. E nesse livro, Missionários da Luz, né, eles contam pra gente o processo de reencarnação do Segismundo. Né? Como se dá. Os espíritos analisam, né, os melhores cromossomos, né, as melhores células para acontecer a fecundação. Então, a reencarnação do Segismundo, olha como é que a espiritualidade achou um jeito de tentar reparar isso, né? Reparar os atritos que esses 3 espíritos criaram entre si. A espiritualidade pensou assim: então, na próxima encarnação, Adelina e Raquel vêm casados de novo e Segismundo vai vir como filho deles. Por quê? Porque a gente não se lembra das encarnações passadas, né? E quem não ama um filho? Não é mesmo? Que pai e mãe não amam um filho, né? Muito, muito raro a gente ver. Né? Pais e mães fazem tudo por seus filhos, normalmente. Então, a espiritualidade pensou assim. Só que não era simples. Então, esse livro, não vou entrar nas minúcias, mas ele conta com detalhes o processo de reencarnação do Segismundo, na tentativa de reparar o dano que ele havia causado ao Adelino e a Raquel. Então, gente, eu estou contando essa história toda, né, e esses exemplos, para mostrar para vocês que os nossos laços materiais, né, os nossos laços familiares, materiais, eles não são ao acaso. Né? A família que a gente se encontra, ela é a melhor família para nos receber nessa oportunidade da reencarnação. Bom, e aí a gente vai pensar assim, mas então a família que vai me receber, né, a família que eu faço parte, são pessoas, né, são espíritos que eu tinha atrito no passado, né, que você contou a história do Segismundo, da Raquel, são pessoas que eu tinha problemas no passado, que eu tinha atritos, e não necessariamente. É a melhor família dentro ali da nossa
do nosso planejamento reencarnatório, do planejamento reencarnatório deles. Então, dentro da nossa família material, existem sim espíritos pelos quais nós nutrimos grande afeto há várias encarnações e que já nos encontramos várias e várias vezes. E existem espíritos que a gente também já se encontrou várias e várias vezes e que tem problema de convívio, que tem, né, problemas de convivência há muitas encarnações também. Então, na nossa família tem de tudo. E a bênção do esquecimento, né, o véu do esquecimento da reencarnação, faz com que a gente não se lembre. E aí vocês podem pensar assim, nossa, mas aí é injusto demais, eu vou lembrar o que os outros fizeram comigo? E se, se meu esposo me magoou muito no passado? Se fez isso, se fez aquilo? A gente sempre pensa assim, né? A gente nunca pensa o contrário. Nossa senhora, e se eu que magoei essas pessoas, né? E se eu que fiz alguma coisa com essas pessoas? Então, gente, nós temos a benção de esquecermos durante esse período reencarnatório e estarmos aqui com essas pessoas que nós não sabemos o que aconteceu nas outras encarnações. Nós não nos lembramos agora. Mas é fato que a gente tem umas ideias. Porque se a gente chega e convive muito bem com um irmão e não convive nada bem com o outro, é bem possível que talvez esse problema de convivência já não venha dali. Venha um problema de outros momentos. E aí a nossa responsabilidade, então, como a gente não sabe o que aconteceu, é a nossa oportunidade de reparar. É a nossa oportunidade de criar bons laços nas nossas famílias. E aí, gente, uma outra coisa que pode passar na cabeça de vocês. Poxa vida, essa pessoa que eu tive um atrito não podia vir como um amigo? Não podia vir como um colega ali? Um parente meio distante? Tem que vir como um parente próximo mesmo? E isso também é fácil de explicar. Né? Os espíritos explicam pra gente isso. Não é muito difícil da gente entender. Nós somos muito diferentes dentro de casa, né? Uma coisa é a pessoa na rua, né? Outra coisa é a pessoa dentro de casa. A gente costuma brincar no centro espírita, não sei se eles já citaram isso, né? Que dentro do centro espírita, né, vamos supor que eu piso no seu pé. Aí aqui dentro do centro espírita, eu viro e falo assim, desculpa, eu pisei no seu pé. Aí você vira pra mim e fala assim, imagina, eu que coloquei o pé debaixo do seu. Imagina. Né? E na rua não é assim. Na rua é assim, nossa senhora, tô sem noção, passou aqui, pisou no meu pé, não tá nem olhando pra olhando. Na rua é assim, a gente pensa. Em casa é assim, você não tá vendo meu pé aqui, não? Né? Então a gente é muito diferente em casa. Em casa a gente não tem essas máscaras sociais, né? Essas formas, né? Como se fosse essa educação, né? Essa educação que nós temos na rua. Esse jeitinho que nós temos na rua. E que muda de ambiente para ambiente, né? Dentro de casa nós somos nós mesmos, sem máscara, né? Nós conseguimos ser a nossa pior versão dentro de casa, né? É aí que a gente mostra nosso orgulho, a nossa dificuldade de pedir desculpas, a nossa falta de humildade, a nossa vaidade, a nossa inveja. É dentro de casa que isso tudo vem à tona. Então, é dentro de casa que a gente consegue evoluir mais, que a gente consegue reparar mais os atritos com aqueles espíritos que nós temos algum tipo de divergência, né? Então, gente, a família material, ela é uma baita oportunidade de aprendizado para todos nós. Ninguém aqui é exceção, né? E às vezes a gente pensa assim, sempre vão surgir muitas dúvidas, né? Mas e filhos adotivos, por exemplo, né? A família material, a família ali, não importa se tem um laço necessariamente de sangue, né? É a família ali, é quem está criando, é aquele convívio dentro do lar. A família material. Às vezes a família material é composta por você e outras pessoas que não necessariamente têm o mesmo sangue, né? Mas é a família material, é a família ali que te criou, que te educou e que também é ali que você está no seu né, despido de todas as máscaras sociais. Então, beleza, né? E a gente olha sempre a família, a gente tem a tendência, né, de olhar sempre a família com esse olhar de oportunidade para aprendermos, de desafio, pensando talvez em atritos do passado.
mas também a gente tem que ser grato, né? Tem um texto de Emmanuel, né, Psicografia do Chico, que Emmanuel fala o seguinte, né, que nós, enquanto espíritos, nós temos que ser gratos à oportunidade da reencarnação. Porque nós só estamos aqui encarnados porque outros espíritos aceitaram esse desafio de serem nossos pais nessa encarnação. Então, nós temos que ser gratos, né? Emmanuel fala disso, dessa gratidão filial. Se não me engano, é no livro Vida e Sexo esse texto. Que Emmanuel fala isso, né? Que os filhos devem ser gratos aos pais. Porque nós só estamos aqui encarnados porque eles aceitaram o desafio de virem como os nossos pais. Eu ainda não tenho filhos biológicos, né? Nem adotivos. Eu não tenho filhos ainda nessa encarnação. Mas talvez eu esteja falando para pessoas que têm filhos, né? E eu vejo, por exemplo, com meu sobrinho, eu tenho um sobrinho que é o amor da minha vida. Como que é difícil, né? Como que é difícil chegar um espírito ali, a gente não sabe como que ele é, não sabe como que vai ser, o que vai gostar, o que não vai gostar. E como que irmãos, às vezes, recebem a mesma educação dentro de casa e são pessoas completamente diferentes. Então, escolher o desafio de ser pai ou mãe numa encarnação é de tirar o chapéu. É um desafio mesmo. E todos nós só estamos aqui hoje porque alguém escolheu esse desafio. Nós temos pais e mães, né? Então, nós temos que ser gratos a essas pessoas, a esses espíritos que aceitaram o desafio de educar, né? De receber um espírito ali, com todas as suas más inclinações, que ninguém sabe quais são, porque a gente esquece, e educar esse espírito, né? E conduzi-lo no caminho do bem. Dar as melhores condições para que ele consiga cumprir, né, o seu desafio, a sua missão, o seu planejamento reencarnatório. Então, né, a primeira infância, o papel dos pais ali, dita tudo, né? Dita o tipo de alimentação, dita o tipo de hábito, né? Você vai ficar mexendo sempre no celular, você vai gostar de jogar bola. São os incentivos que a família dá, né? Então, isso tem muita responsabilidade na formação do caráter daquele indivíduo e na condução dele pela vida. É claro que, às vezes, os pais dão tudo de si, dão o melhor que podem, e mesmo assim, o espírito se desvia, porque nós temos as nossas más inclinações, a gente não segue tudo que os nossos pais nos ensinam, né? Mas, enfim, então a família material, né, o laço material, ele é importantíssimo porque é essa oportunidade de aprendizado e nós, enquanto filhos, devemos ser sempre gratos à oportunidade, né, de estarmos aqui. Devemos ser gratos aos nossos pais. Né? Tem um outro texto também, né, do próprio Emmanuel, se não me engano, no mesmo livro, a referência está tudo aqui no slide, eu vou mandar, que fala, né, que a ingratidão dos filhos é a pior coisa que os pais podem receber, né? A pior coisa é o filho que não reconhece, né, a grandeza, o desafio de ser pai, né? A oportunidade de ser pai. Dia desses lá em casa, a gente estava brincando, né? Que a gente fica pressionando minha irmã para ter mais filhos, né? Que eu quero ter mais sobrinhos. E aí minha irmã falou assim, você sabe quanto é ter um filho? Tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. E quando coloca na ponta do lápis, né? Hoje em dia, no país que a gente está vivendo, no mundo que a gente está vivendo, é muito difícil, gente, manter uma família, é muito difícil, né? Dar as condições para uma família, alimentação, né? Estudo, roupa, é muito difícil. Né? Então, até nisso é grandioso ser pai e mãe, né? A gente vê pessoas abrindo mão, né? Ser pai e mãe, às vezes é abrir mão de uma condição que você poderia ter se fosse só você, ou só você e o esposo, para dividir com alguém. Para dividir com alguém por muitos e muitos anos, porque até essa pessoa ter condições, né, financeiras, por exemplo, de se manter, lá se vão 16, 18, 20, 30 anos, né? Então, realmente, é grandioso o desafio de ser pai e mãe. E aqui eu estou falando sobre a ótica dos filhos, né, para nós sermos sempre gratos aos nossos pais, mas também para nós entendermos os desafios de ser pai e mãe, né? É um desafio de ser pai e mãe.
E esse desafio perpetua por toda a vida. Não só enquanto os filhos dependem ali dos cuidados, né? Mas por toda a vida essa relação permanece, né? Eu comentei com vocês, né, da minha avó, do desencarne da minha avó essa semana, mas olha que interessante, né? A espiritualidade, ela realmente não falha mesmo. No começo do ano, eu e mais duas amigas fomos tomar um café. E esse nosso café calhou de que nós conversamos o café inteiro sobre nossas avós. Cada uma falando da sua avó. Nós três conversamos o café inteiro sobre as nossas avós. Isso tem 5 meses. E nesses 5 meses, a avó das três faleceu. A avó das três desencarnou. A minha avó foi a última agora. Mas a avó das minhas outras duas amigas, as avós das minhas outras duas amigas desencarnaram nesse ano, né? Então, assim, como que as coisas se dão, né? Como que talvez a gente precisasse dessa conversa. Talvez a gente precisasse dessa conversa, falar das nossas avós, dos nossos sentimentos, porque a espiritualidade talvez ele já estivesse nos preparando para essa despedida temporária delas. E o que eu quero dizer é que uma dessas minhas amigas, né? A avó morava com ela cuidava da avó todo dia, com muito carinho, muito afinco. Mas ela tem um tio que não conversava com essa avó. E ficou décadas sem conversar com essa avó. E quando a avó estava no hospital, né, filho dessa senhora, e quando a avó estava no hospital, né, na internação que ela acabou desencarnando, ele foi lá pedir desculpas. Né? Ele foi lá pedir desculpas e quando ela acabou desencarnando, no velório ele chorava, chorava, chorava e agradecia a Deus a oportunidade que ele tinha tido de pedir desculpas. Então, eu estou contando esse caso para ilustrar isso, né? Como que a responsabilidade parental, como que a importância dos laços de família material, né? Esses laços de família material, eles não se restringem ao período em que estamos morando todos juntos, né? Ser mãe e pai é para a vida inteira, né? Ser irmão é para a vida inteira, ser filho é para a vida inteira. Nós temos responsabilidades com essas pessoas, né? E até ali, no minuto final, eles estavam aprendendo juntos, né? Aqueles dois espíritos, aquele filho que foi pedir perdão e aquela mãe que talvez não possa ter dito, mas que com certeza aceitou o perdão. Então, assim, laços de família material são importantíssimos, gente. A gente não pode negligenciar esses laços, por mais difícil que seja, né? São laços que valem a pena a gente insistir. É claro que para tudo na vida existe limite também. Eu estou falando aqui que nós devemos sempre estar em relações que nos machucam, que nos ferem para a vida inteira. Mas entender que a providência divina não falha. Nós estamos aqui com essa família, não é por acaso. E que nós devemos sempre tentar, né, dentro do limite das nossas forças também, não é fazendo mal a nós mesmos, mas dentro do limite das nossas forças, tentar cultivar esses laços, né? E algumas pessoas, né, que eu conheço já me disseram uma coisa que eu achei muito legal, assim, né? Pessoas que têm laços de família, que têm atrito, né, que tem às vezes um parente que tem muito atrito, que não consegue conviver, que já tentou de tudo e não consegue. Aí, pelo menos, mantém as orações, né? Mantém as orações para que essa pessoa seja feliz, para que essa pessoa consiga ter o melhor proveito dentro das oportunidades da sua encarnação. E agora, gente, vou falar então dos laços de família espiritual, né? O outro tipo de laço de família. Bom, diferentemente da família material, a nossa família espiritual são aqueles espíritos pelos quais nós nutrimos esse laço de amor, de compaixão, né? Muito obrigada. Fala muito, né? Nossa Senhora. Vou botar aqui um pouquinho de água, gente. Licença. Bom. A nossa família espiritual, diferentemente da material, são espíritos pelos quais nós nutrimos esse laço de afeto, né? De compaixão, de amor.
E com certeza são aqueles espíritos que nós vamos reencontrar quando nós desencarnarmos. Muitas das vezes esses espíritos estão do outro lado, participando ativamente, né, nos intuindo a seguir bons caminhos, né? O nosso espírito protetor nunca é o acaso também. Se a encarnação, que é a nossa maior bênção, é essa missão, né, esse desafio de estar aqui encarnado, a gente não vem separado, a gente vem com o espírito protetor ali junto com a gente. E é claro que ele pertence ao acaso. Então, o nosso espírito protetor, com certeza, é o espírito que faz parte da nossa família espiritual. É uma pessoa que gosta muito da gente, que quer o nosso melhor, que nos intui no caminho do bem, para que a gente tenha o melhor proveito da nossa encarnação. E nós também amamos esse espírito protetor, nós também nutrimos esse carinho por ele. Então, nós temos família espiritual, e com certeza essa família espiritual é muito maior do que a nossa família material, porque são encarnações e encarnações cultivando laços e criando novas afeições, novos laços, né, no plano espiritual com novos espíritos. Então nós temos uma gama imensa de espíritos lá do outro lado que nos ama, que nos intui, que nos ajuda, e nós também ajudamos esses espíritos. E isso não significa que nós não temos família espiritual aqui encarnada, né? Algumas pessoas, né, talvez boa parte das pessoas que fazem parte da nossa família material também são da nossa família espiritual. Também são nossos parceiros, espíritos que nós já estamos ali juntos, ó, reencarnando e reencarnando várias e várias vezes, né? São espíritos que a gente gosta muito, que às vezes estão ali na nossa família espiritual e às vezes estão fora da nossa família, né? São grandes laços de amizade, né? Pessoas que não têm nenhum tipo de consanguinidade, mas que a gente nutre aquela amizade impressionante, né? Aquela, às vezes um laço de amizade, um laço de afeto mais forte até do que com parentes de sangue. Então, essas pessoas são nossa família espiritual, né? E é importante a gente falar, né? É importante a gente falar da família material para que a gente possa hoje, né? Nos esforçarmos nas nossas relações, nos dedicarmos às nossas relações, mas é importante que a gente fale da família espiritual também, para a gente saber que nós não estamos sozinhos, nós nunca estamos sozinhos, e que nós temos muita gente que gosta da gente por aí, né? Nós podemos sempre recorrer a eles através das nossas orações, e nós podemos sempre encontrá-los por aí também, nessa encarnação, né? Tanto dentro da nossa família, quanto fora, né? Grandes amigos, grandes parceiros que nos ajudam a seguir por essa vida e que facilitam o nosso trajeto nessa encarnação. E vale também dizer que nós estamos sempre cultivando família espiritual, né? A gente sempre pode criar novos laços. Então, às vezes, aquele laço de uma né, aquele laço familiar, que a gente tem até um conflito, a gente pode chegar nessa encarnação tendo um conflito, sendo um laço conflituoso, e sair dessa encarnação sendo família espiritual dessa pessoa, né? Nós temos que estar abertos às oportunidades. E também vale a gente ficar de olho, né? Quem são as pessoas que eu estou me afinizando? Quem são as pessoas que eu concordo com as opiniões delas? São pessoas que me impulsionam, são pessoas que me fazem crescer, que me trazem de volta para o caminho do bem, né? O caminho que eu acredito, o caminho do Cristo, ou são pessoas que estão me desviando desse caminho, né? Vale a gente pensar nisso, para a gente fazer uma análise, né? Uma autoanálise e, assim, tentar melhorar aquilo que a gente quer melhorar, né? Bom, já partindo um pouquinho, né? Faltam 15 minutinhos para a gente encerrar, já partindo um pouquinho para a gente começar a finalizar, né? A concluir a nossa conversa, eu gostaria de falar com vocês o seguinte, que nós, às vezes, falar sobre laço de família parece repetitivo, não sei, todo ano a gente conversa um pouco sobre laço de família, né? Mas a gente precisa sempre ouvir sobre isso, porque a gente esquece, a gente tem muita dificuldade de colocar em prática, né? Ou as coisas que a gente aprende, né? Os ensinamentos de Cristo.
E aí, nós estamos numa doutrina, nós acreditamos, né? Não sei se todo mundo aqui é espírita mesmo, se tem alguém conhecendo agora a religião, mas nós espíritas, né? Nós estamos numa religião que nos incentiva ao estudo, né? Nos incentiva a uma fé raciocinada. Eu tenho fé, né? Eu acredito nisso, porque isso faz sentido, porque eu estudei, porque nós, né, aquilo ali faz sentido. E uma religião que tem como máxima que fora a caridade não há salvação. Então, a salvação de todos nós não está dentro do espiritismo, necessariamente. Não está dentro de nenhuma religião. A salvação se encontra na caridade. Fora a caridade não há salvação. E no Livro dos Espíritos, na questão 688, né, a última questão do capítulo de Lei de Justiça, Amor e Caridade. Kardec pergunta: o que é caridade? Né? O que é caridade? Como entendia Jesus? E aí os espíritos respondem. É uma resposta clássica, né? Tem 3 pontos dessa resposta. Os espíritos respondem assim pra gente: caridade, como entendia Jesus, é benevolência para com todos. Então, fazer o bem a todas as pessoas. Indulgência com as imperfeições alheias, ou seja, termos compaixão, acolhermos, compreendermos as imperfeições alheias. E o terceiro ponto, o perdão das ofensas. E por que eu estou falando disso agora, nesse estudo sobre laços de família? Porque o Espiritismo, né, é um aliado um aliado imenso na nossa busca por sermos melhores, por evoluirmos. E o caminho é esse. Fora a caridade não há salvação. O caminho está na caridade. Então, em prol de cultivarmos bons laços com a nossa família material, de repararmos possíveis atritos, falhas nossas e falhas dos nossos parentes, e também com o intuito de cultivarmos bons laços de família espiritual, a caridade é uma ferramenta excelente, né? A gente fazer o bem a todas as pessoas, dar o melhor da gente para as pessoas, o melhor que eu posso ser para cada uma das pessoas que me cerca ali, seja dentro de casa ou fora, principalmente dentro de casa, que é o mais difícil. O segundo ponto, a indulgência com as imperfeições, né? Eu costumo falar que se a gente fosse indulgente com as imperfeições alheias, se a gente acolhesse, tivesse compaixão, entendesse que as outras pessoas erram, acho que 90% dos nossos conflitos estariam resolvidos. Porque a gente tem muitos conflitos porque nós não aceitamos o fato de que os outros erram. A gente cria um script na nossa cabeça, né, de como que um pai deve ser, como que uma mãe deve ser, como que um irmão deve ser, como que um amigo deve ser, como que um filho deve ser, e quer que todo mundo siga esse script que a gente criou na nossa cabeça, que a pessoa nem sabe. E é claro que a pessoa não vai seguir. Porque nós também não seguimos o script de ninguém. Nós somos falhos também, né? Então, a partir do momento em que a gente começa a acolher, a entender que as pessoas que nos cercam são imperfeitas, o nosso convívio melhora muito. Melhora muito. Se a gente entende, por exemplo, que naquele momento nosso irmão errou com a gente porque ele é egoísta, isso melhora muito. Porque a gente sofre, a gente briga, a gente bate boca, a gente aumenta o tom de voz, porque a gente quer que ele seja perfeito. A gente quer que ele não erre. Mas ele vai errar. Ele é egoísta. Todos nós somos egoístas. Todos nós somos orgulhosos. Todos nós temos problemas de convivência. Nós temos as nossas chagas morais, né? As nossas más inclinações. Então, se nós compreendermos que as outras pessoas vão errar com a gente, a nossa convivência fica melhor. Porque a gente consegue acolher mais ao invés de julgar, ao invés de apontar o dedo. E isso contribui não só para a nossa convivência melhor, quanto para a nossa própria evolução. Porque isso é caridade. Isso é caridade, compreender as imperfeições das outras pessoas. E, por fim, o perdão das ofensas, né? Perdoar aquelas pessoas, aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele filho,
que falhou com a gente, que errou com a gente, que nos machucou. Porque essa pessoa é imperfeita, esse espírito é imperfeito, assim como nós. Então, o perdão das ofensas, perdoar, também é caridade, né? E é difícil pra caramba, né? O perdão é difícil pra caramba. Tem um texto da Joana que fala, né, que o perdão não tem nada a ver com esquecer, né? A gente pensa no perdão como esquecer o que aconteceu. E não adianta, porque esquecer depende da nossa cabeça. É físico, é biológico, né? A gente às vezes não esquece uma coisa que magoou muito, né? Muito pelo contrário, a gente fica lembrando porque aquilo ali desperta sentimentos na gente. Mas o perdão, ele não é esquecer. Ele é lembrar sem mágoa, né? É lembrar sem a mágoa, sem o rancor daquela vivência. Porque a mágoa, né, ela paralisa. Ela não deixa a gente prosseguir, a gente recuperar aquele laço. Então, perdoar é a gente lembrar sem mágoa. Conseguir lembrar de uma situação que nos magoou, sem aquilo ali gerar aquela magoazinha na gente. E esse é um exercício que a gente consegue fazer sozinho. Talvez alguém já esteja até fazendo isso sentado, né? Lembrando de uma situação que magoou e vendo se ainda vem um sentimento ruim. E vai vir às vezes, na maioria das vezes. Mas é isso. É lembrar todo dia, às vezes, dessa situação e tentar cada vez mais fazer com que aquela situação não desperte um sentimento ruim, né? O perdão das ofensas é caridade. É o caminho também. E um detalhe que eu gosto sempre de ressaltar, né? Que os espíritos respondem para a gente assim, perdão das ofensas. Não significa, assim, perdoar quando o outro te magoar. É perdão das ofensas. Isso inclui também nos perdoar, né? Porque nós temos muita dificuldade de nos perdoarmos. Porque a gente erra, a gente falha com os nossos filhos, a gente falha com os nossos pais, a gente falha com os nossos irmãos. E a gente está numa doutrina, né, que fala do estudo, fala da caridade, de tentar ser melhor. Então, quando a gente falha, às vezes a gente se culpa muito. E o perdão das ofensas, que é caridade, envolve a gente se perdoar. A gente entender que naquela época que a gente errou, nós éramos diferentes do que nós somos hoje. Nós éramos outras pessoas. Hoje nós já aprendemos um pouco mais. E talvez hoje nós agiríamos diferente. Mas é completamente injusto eu, Gabriele, querer julgar um ato da Gabriele de 10 anos atrás. Porque a Gabriele de 10 anos atrás não sabia o que eu sei hoje. Não é a pessoa que eu sou hoje. Né? Não, é muito injusto eu julgar com os olhos de hoje. Então é preciso a gente entender isso. Que hoje nós somos espíritos diferentes do que nós éramos lá atrás. E que bom, sinal de que a gente está progredindo. Né? Então é olhar para os nossos erros e se perdoar. Né? Não carregar essa culpa, porque a culpa paralisa. A culpa impede de tentar reparar um laço, de reparar um erro. Impede de tentar seguir adiante. Ela paralisa. E muitas das vezes, olha, a gente vive a vida inteira com culpas, com mágoas, com coisas que nos impedem de reparar, de cultivar bons laços com a nossa família. Então, gente, para nós fecharmos o estudo de hoje, né? Já está dando a nossa hora, eu queria deixar essa mensagem para vocês, né? Para nós fazermos esse exercício interno, né, de autoconhecimento, que é a chave, né? Os espíritos dizem isso pra gente, eles até dão uma receitinha, né, baseada no que Santo Agostinho fazia, de toda noite antes de deitar, né, antes de dormir, repassar tudo aquilo que fez no dia, o que errou e o que acertou. E assim conseguir tentar ser melhor no dia seguinte. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje, para mim mesma, né, desse estudo, é a gente olhar para dentro de si, olhar de forma franca, né, sem se preocupar, porque às vezes não vai gostar do que a gente vai ver, mas olhar de forma franca para dentro da gente, ver onde a gente tem que melhorar, ver também aquilo que a gente já melhorou e saber nos parabenizarmos por isso também, reconhecer as nossas melhoras e tentar reparar, né? E utilizar como ferramenta aquilo que o Espiritismo traz para a gente como a nossa grande máxima, a caridade. A caridade com a gente mesmo e a caridade com aqueles que nos cercam. Que nós consigamos, né, cultivarmos laços de família cada vez mais saudáveis, que nós consigamos reparar
pequenos atritos ou grandes atritos que nós tivemos com o espírito se nos cercam, que nós consigamos cultivar bons amigos, boas pessoas, bons espíritos como nossa família espiritual, que vão estar sempre ali com a gente, e que assim possamos sair dessa encarnação bem melhores do que chegamos, né? Tendo a certeza de termos cumprido o máximo que nós conseguimos daquele nosso planejamento reencarnatório. E aí a gente pode ir em paz, né? Só uma última coisinha, né, para homenagear minha avó que desencarnou essa semana, né? Acho que ela ainda não está me escutando por aí, não, ainda deve estar acordando, né? Ainda deve estar dormindo um pouquinho, que eu tenho que descansar também. Mas com certeza isso vai chegar nela, né? Que a minha avó é uma pessoa assim, muito inspiradora para mim. E uma pessoa que eu tenho certeza que desencarnou em paz. Sabe essa sensação de que desencarnou em paz, de que deu o seu melhor, né? E eu fico assim, na torcida para que todos nós possamos desencarnar assim, né? Com a sensação de paz, de dever cumprido, de termos dado o nosso melhor nessa encarnação. Então, gente, muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Me desculpem que cheguei afoita, né? Eu nunca tinha vindo aqui, então ainda vim devagarzinho, olhando no mapa. Então, me desculpem o atraso, mas estou à disposição sempre que precisarem. Muito obrigada.